Olá, meus amigos, estamos iniciando a continuação do estudo da nossa obra, que estamos já há algumas semanas estudando, estamos agora no capítulo 36, e hoje eu estou recebendo aqui uma amiga. Aliás, eu sou amigo da família, pois conheço a Cris, conheço a Angélica, conheço a dona Regina, Mauricinho, ou seja, a família toda, praticamente a gente já tem um contato há vários anos. E hoje eu estou aqui com a Cristina Mariano. E ela está um pouquinho longe, assim, fisicamente, mas estamos aqui hoje com essa oportunidade bendita. Oi, Cris, tudo bom com você? Tudo. É uma oportunidade sua mesmo. Já te agradeci Maravilha. várias vezes, agradeci de novo pelos outros estudos e também. Para mim, que estou longe, é muito importante, muito importante. Que legal, Cris. Morando longe, me afastei bastante com o espiritismo, que desde do berço, né? Desde a barriga. É verdade, a sua família é fundadora de uma casa espírita, né, aqui no Guarujá, a Comunidade Espírita Cristã do Guarujá, onde 48 anos, né? onde nos conhecemos, e lá eu estive atuando por muitos anos mesmo, e hoje continuo amigo de todo mundo, graças a Deus. Agora, Cris, fala um pouquinho, já que nós falamos da distância, se localiza aí, onde você se encontra nesse planeta? Não é tão longe assim. Moro na Argentina, sempre falei com meus pais, né? Se eu morasse no norte do Brasil, ia ser mais longe, né? Não nesse momento agora de pandemia, que a gente não pode sair daqui. Então, aí dá aquela coisa de falar, eu quero poder ir ver e não posso, né? A pandemia está no mundo todo, né? E todos os recantos do planeta estão sendo aí alertados por esse momento que o planeta está vivendo. Mas que lugares, mais ou menos, que lugar específico você se encontra aí na Argentina? Eu moro em Ezeiza, perto do aeroporto. É pertinho do aeroporto. Legal. É Buenos Aires? Que é longe, fica a 45 quilômetros do centro de Buenos Aires. Bom, e aqui por aqui, eu fazem agora em janeiro 18 anos que eu moro aqui. Antes eu morava no centro. E você me falou que aí não tem casa espírita próxima, né? Não. Eu tinha uma vez, já procurei endereço que eu achava pela internet e não. Então, Quando eu mudei, eu ia numa bem longe, mas aí não tinha filho, tudo era longe, afastada, e eu ia. Mas depois, com os filhos e mudando para cá, ficou mais longe, e sendo de noite sempre, de dia não encontrei nenhuma, aí complica muito. tá bom. Então, os estudos realmente Mas via internet é auxilia uma bastante, maravilha para né? mim. Tá joia. Bom, então, E ela também lá com a comunidade, que a gente faz a oração todo dia, também nossa, maravilhosa a super bom. vibração da comunidade, todos os dias, 18 horas. E eu acho que pegou um horário assim, que no mundo todo existe uma comunhão cristã, onde os cristãos se unem, né, nesse horário, através da prece, da vibração, da oração, principalmente pensando em Maria, né? Nossa Mãe Isso, hora de Maria, Santíssima. né? Exatamente. Mas tá ok, Cris. Então vamos ao nosso trabalho de hoje, certo? Vamos lá, vamos tentar. Vamos primeiramente elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por essa oportunidade bendita do estudo, e que os nossos mentores, amigos, espíritos protetores, anjos guardiões nossos, estejam junto a nós, nos incluindo, para que tenhamos boas reflexões e assim possamos deixar um material que possa ser aproveitado por um irmão que esteja necessitado, como nós somos, e assim possamos todos, nessa união, ser um instrumento do bem maior. Que assim seja. Tá ok. Vou então já ao compartilhamento do material e nós estaremos fazendo a leitura.
Ok? Para você está visível, está tudo claro aí? Tá. Então, que bom. Cris, a obra é Entre a Terra e o Céu, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Capítulo 36, Corações Renovados. Esses personagens que estão nos emocionando ao longo desses capítulos, em cada capítulo nós sentimos a presença desses ensinamentos que incorporam em nós também e assim nos faz refletir bastante como que nós estamos com esse aprendizado. E eles estão nesse diagrama montado que eu apresento todo o início de estudo, onde aqui nós temos no plano da história encarnada os personagens que estão nesse azulzinho claro aqui, que é a Antonina com a família, Mário Silva, Amaro e Zulmira e a Evelina. São os personagens encarnados. Esse nominho vermelho que tem ao lado dos nomes deles são, em outra encarnação, nomes que eles tinham na encarnação anterior. E temos também ainda a Odila, o Marcos e o Leonardo Pires, que estão no plano, e o Júlio, que estão no plano espiritual. Ou seja, uma trama de personagens com um enredo bastante emocionante, elucidativo, que nos traz bastante aprendizado. E nesse círculo eu coloquei os mentores, que é o Clarencio, André Luiz, Hilário, a irmã Clara, e mais a Blandina, Mariana e Eulália. E durante a obra eles se revezam aí, capítulo, na assistência a esses irmãos nossos que estão aí nos trazendo esses ensinamentos, através do seu exemplo. Você está acompanhando o estudo, então já conhece todos eles, e aqui nós vamos estar envolvidos nesse capítulo, mais especificamente com a Antonina, com o Amaro, com a Zulmira, com o Mário Silva. E a Evelina está ali também na residência, né? Que ela é filha do Amaro. E assim nós estaremos envolvidos com ele nesse estudo. Vamos agora entrar diretamente ao texto. Ficamos aqui, você fique à vontade para fazer leitura, comentários, dúvidas, tudo que a gente possa extrair desse texto vai ser importante para nós dois e para aqueles que estarão junto conosco no estudo. Antes, porém, gostaria de lembrar a todos que estarão assistindo essa gravação, né, que nós estamos fazendo, esse estudo, que ele estará disponível no YouTube, num canal que nós criamos para estudos espíritas, e lá é possível que as pessoas possam se inscrever nesse canal e isso ajudará na divulgação do Espiritismo. O único objetivo é esse, é deixar um material que possa ser útil para todos. Vamos em frente, Cris? Tem muitos ensinamentos aqui, né? Se a gente conseguir aplicar um pouquinho disso, já é um grande passo. E aqui, só para lembrar, assim, é legal que a gente vá fazendo com muita calma a leitura, nós temos tempo à vontade para poder concluir o estudo. Então, a nossa leitura é bem pausada e a gente vai ali entrando dentro das palavras, das frases, buscando o que nós possamos aprender, né? Por favor, pode ir em frente. 3 dias haviam corrido sobre a libertação de Júlio. De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos-lhe a profunda exaustão. Enfraquecimento progressivo impusera-lhe perigosa situação orgânica. O próprio Clarencio, depois de escutá-la, notou apreensivo. Nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo. A enferma recebia-lhe assistência magnética, quando Mário, Antonina e Haroldo deram entrada na sala próxima. Deixamos o instrutor com a doente e demandamos a peça em que se efetuara o encontro familiar. O ferroviário e a filha faziam as honras da casa. Isso mesmo. Aqui, só lembrando um pouquinho
do que está acontecendo que nessa são. introdução do capítulo, Uhum. o Mário, no capítulo anterior, ele procurou ajuda com a Antonina, né? Foi lá na residência da Antonina e ela aconselhou ele que viesse. Ele está com uma consciência bastante pesada por tudo que aconteceu no desencarne do Júlio. E isso daí, a Antonina falou, vai lá, vai visitar a família, vê se você está com essas dores, vai lá ver como que essa família está. Eles também estão precisando de ajuda. Uma palavra amiga, uma presença pode auxiliar essa família que onde o menino, para eles perderam, né, o menino pela doença que o garoto tinha. E agora você, com a sua visita, com a sua amizade, pode auxiliá-los. E eles estão chegando num momento bastante apreensivo mesmo para essa família, né? Estão todos. A proteção que o Mário Silva teve foi tremenda, né? Porque se acontecesse tudo isso antes dele ir conhecer a Antonina, né? Sim, Que seria foi pior. pela própria profissão dele, que foi cuidar da filhinha dela, a trama podia ser completamente outra, né? É verdade, Mas mas ela já, os espíritos já encaminharam esse encontro já antes de tudo isso para proteção dele mesmo, porque aí depois é bom, seria o livre-arbítrio dele, mas a proteção estava, né? Estava tudo ali encaminhadinho para dar tudo certo, né? Eles estão é, sempre o, aí. o amparo espiritual é muito grande, né, Cris? Ah, Quando acho que é importante para que nós aprendamos com esses ensinamentos, porque às vezes nós duvidamos, pensamos que estamos sós nas dores, nas dificuldades que nós enfrentamos, no distanciamento que nós temos das pessoas que amamos. Nós nunca estamos sozinhos, nós sempre temos um amparo espiritual e se trabalharmos isso dentro de nós, até as dores que nós sentimos, nós podemos eliminá-las, acabar com elas, desde que a nossa fé seja bastante clara e nós busquemos ajuda, estendamos a mão, sejamos humildes, pedimos ajuda. Falamos com Jesus, falamos com os mentores, com os amigos do plano espiritual, que estarão junto de nós, ok? sim, é É verdade, como isso, eles estão sempre aí dispostos, né? é Nós é verdade. que às vezes nos esquecemos ou nos afastamos. Titubeamos, né? Mas aqui, então, É. ele está chegando, vendo toda a situação. Agora eles vão chegar na casa. A Zumira, que perdeu o filhinho, ela está muito abatida, né? Conforme foi descrito aqui, está precisando de amparo físico, além do psíquico. E os espíritos estão lá, o Clarence, o André Luiz, eles estão lá. A Odila também, né, que agora foi obsessora e agora é um espírito que está ali amparando a família, estão Uhum. todos lá auxiliando. Mas vamos seguir adiante no próximo slide para a gente evoluir no texto. Amaro, acolhedor, dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo e espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar velha e desagradável desavença. Mário, porém, surgia constrangido e desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. Aqui, né, o Amaro, eles tiveram o Desavença. Mário estava chateado com eles porque a Amaro casou com a Elvira, Com a né? Zumira, E o Mário tinha sido namorado dela, né? E isso Isso. tinha deixado um atrito ali, né? Pois é, mas aqui Mas o ele já Amaro não está vendo, sabia, né? né? Aqui ele já está, olha aí, ó, entendendo que a oportunidade do, da desavença acabar, né? Ele está percebendo que a vida está dando oportunidade para que eles possam se entender, É. compreendendo. Ele já teve a presença do Mário Silva na casa dele, no dia, quando o Júlio desencarnou. Ele já foi uma surpresa para ele, foi um reencontro.
E agora Não, ele, ele voltou. e antes, né, quando ele foi e encontrou, ele, como é, que ele ficou chateado que eles estavam juntos, né? Quando ele Sim, foi, foi lá também, assim, sem saber e é, ficou chocado de, né, de ver e reclamou para o Amaro que ele tinha, né, roubado é. a sua namorada, né, sua noiva, Pois é. e não foi nada disso, né? Pois é, nós ainda estamos aquém da compreensão maior que a vida nos coloca, a proposta para vivermos e vencermos as situações que nos fazem fazer com que os nossos vícios, né? O que são os vícios? São esses sentimentos ruins que nós guardamos dentro de nós. Nós temos também o orgulho, o egoísmo, nós temos mágoa, nós temos muitos vícios dentro da gente que nós cultivamos eles. Então a vida vai propondo, colocando a gente de cara a cara com esses vícios para que nós possamos enfrentar e vencer, resolver logo isso. E no caso, os espíritos sempre nos aconselham: aproveite que vocês estão desencarnados, que vocês estão encarnados numa mesma época. Não deixa passar essa oportunidade, não, porque no plano espiritual vai ser mais complicado vocês se encontrarem para rever seus conceitos, modificar as suas atitudes, perdoar, aprender a perdoar e evoluir no sentido do amor. E quando vocês estão encarnados, vocês podem sair de onde vocês estão, fazer isso que o Mário está fazendo. Buscou a ajuda da Antonina, mas ele saiu, foi lá, ajudado pelos espíritos, e aí obteve a ajuda de uma amiga, né? Agora está indo atrás de enfrentar o desagravo que ele tem, e com isso ele está tendo a oportunidade de consertar um problema que poderia durar séculos. Esse ódio, né? Esse sentimento ruim que ele guardava, poderia durar séculos. E aí, numa oportunidade dessa, nesses momentos, um ajudando o outro, pode resolver tudo, não é isso? Conflitos do passado, tudo, né? É As verdade. oportunidades estão. É aceitação, né? Quando a gente aprender a ter aceitação das coisas, que é difícil às vezes, né? É Mas se a muito, gente aceitar como é o outro, aceitar o acontecimento, muda tudo, mas é difícil, né? é por isso, Estamos aqui tentando. é por isso que nós estamos aqui encarnados. E Né? quando a gente se encontra, é porque alguma relação tem ali, ou é afinidade, ou é desagravo, ou é algum sentimento bom ou ruim. Se for bom, Né? nós estamos somando para a evolução, estamos progredindo, regenerando. E se for ruim, nós estamos espiando, nós precisamos de corrigir. E a oportunidade é sempre bem-vinda, né? Mas é isso. Vamos, então, nós paramos aqui no primeiro Aqui, parágrafo. Isso. o enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho por amigos particulares. E depois, evidentemente instruído pela companheira, iniciou a palestra, comentando a penosa impressão que lhe causara o falecimento do pequenino e pedia escusas para não haver reaparecido, como reconhecia de seu dever. A ocorrência desnorteara-o. Ele está sendo sincero, né? Ele está abrindo o jogo. Ele ficou realmente perturbado com tudo que aconteceu e ele aqui não está falando, mas nós vimos nos capítulos anteriores o quanto que o sentimento dele era ruim. E isso daí fez com que ele ficasse com a consciência pesada. Mas nós vimos também nos capítulos anteriores que ele é uma pessoa que já atua numa área, que é a área da medicina, né? Ele é enfermeiro, trabalha no hospital e lá ele ajuda muita gente. Tanto é que ele é protegido por uma falange, né? Uma equipe de freiras no plano espiritual que acompanham ele de perto. Ou seja, nós guardamos, por melhor que nós sejamos ainda nessa encarnação, nós ainda temos guardado dentro de nós lá uma grande dificuldade para vencer os nossos velhos vícios do egoísmo, do orgulho, do rancor. E a partir daí, nós temos a oportunidade de ir trabalhando pouco a pouco. Você, você sabe, Cris, que eu estava fazendo um estudo
que os espíritos esclareceram para nós que é tão grave essa questão do egoísmo e do orgulho, que geralmente o espírito vive cerca de 20 séculos para tentar começar a vencer esse sentimento ruim, né? Essa coisa que nós ainda temos dentro de nós. No Evangelho, eles falam que realmente é o pior sentimento que nós temos, né? Que é o egoísmo. E a partir dele é que gera muitas outras coisas graves na nossa vida. Para você ver. E aqui, no caso, ele está sendo humilde, ele está se colocando aí para tentar já dar um passo adiante, né? Vencer. Porque ele, a ajuda da Antonina foi assim, impressionante, porque senão ele teve, a gente quando quer, às vezes tem a vontade, mas tudo bem, fala, mas eu vou incomodar, imagina, 3 dias depois que faleceu o menino e ele se achando culpado, né? Mas ela deu aquela força, não, vamos lá, foi com ele, né? Sim. Jesus falou para nós que ele veio para os doentes. Então, quando nós estivermos enxergando que tem alguém sofrendo ao nosso próximo a nós, ou na possibilidade que nós possamos alcançá-lo, ou através de uma ligação, ou através de uma presença física, ou de um aperto de mão, de um olhar amigo, isso nós não podemos renegar isso a fazer. Nós devemos ganhar força dentro de nós e enfrentarmos, tirarmos de dentro de nós as incertezas que nós temos, fazer com que a nossa fé e a nossa ação vire caridade. Quando você coloca a fé para agir, ela é um ato de caridade, de benevolência. E isso é que é importante que nós tenhamos na mente. Nós vamos seguir, né? Alguma questão a mais nesse slide ou não podemos passar? Não, tudo bem. Então vamos lá. Caída de cama, impressionado com um acontecimento que não lhe cabia esperar. Falava realmente comovido, porque, lembrando os derradeiros minutos da criança, represavam-lhe os olhos de lágrimas, que não chegavam a cair. Aquela emotividade manifesta, aliada à humildade sincera que Silva deixava transparecer, tocava o coração de Amaro, que se descerrou mais amplamente. Percebi, disse o dono da casa, a dor que o envolveu no momento justo que o nosso anjinho arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura de amigo que há tanto tempo se distanciara de nossos olhos. Olha aí, já estão com o coração bem mais acolhedor, tanto um quanto o outro, percebendo a sinceridade, né? Percebendo que estão ali sendo assistidos verdadeiramente por uma energia muito boa, eles já estão deixando de lado aqueles sentimentos que eles tinham anterior um pelo outro, né? Mas o Mário, é claro, pelo fato dele estar se sentindo vítima, né? Da vida, na situação que ocorreu com a ex-noiva. Mas aqui o Amaro também está percebendo a sinceridade dele, arrependimento, e isso daí são caminhos que nós podemos encontrar, nos arrepender, se preciso for pedir perdão e tirar de dentro de nós essas incertezas que nós guardamos, fazendo com que nosso sentimento ao longo do tempo faz com que nós só angariemos dores, doenças e outras coisas mais aí que nos faz ficar estacionado na questão evolutiva do ser. Mas é isso, né?
Então, fica à vontade, mais algum comentário, mas aqui ele já demonstrou isso e nós seguimos com o texto, ok? Tá. A generosidade do ex-rival, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. As vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificavam-lhe o íntimo. Mário passou a sentir-se balsamizado, desafogo. Enquanto Evelina se afastava para atender a madrasta doente, reportou-se a tortura moral que o assaltara assim que viu Júlio inerte, detendo-se na breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria seguido com segurança a indicação do especialista? Enganar-se-ia, porventura, na dosagem da medicação? Na ligeira pausa que surgiu, natural, Amaro tornou a palavra, acrescentando bondoso. E quanto mais ele vai falando, o Mário Silva vai falando, ele aqui tentando se justificar, né? Esclarecendo que de repente ele poderia ter falhado no tratamento que ele foi fazer, e o Amaro vai sentindo essa necessidade de até de ampará-lo. Diante dessas colocações dele, o Amaro, no próximo, seguindo o texto, nós vamos ver o quanto o Amaro está percebendo a fragilidade que o Mário, pela sua sinceridade momentânea, ele está precisando de amparo para ele se fortalecer. Então, quer ver? A vida do Amaro não foi nada fácil, né? Ele ficou viúvo, depois casou de novo, perdeu o filhinho do primeiro casamento. E então, Perdeu do esse segundo. sofrimento aí, agora outro filhinho. E é o mesmo É uma espírito, vida hein, nada Cris? fácil, né? E é o mesmo espírito, hein, Cris? É. Que coisa interessante, né? Às vezes nós ficamos pensando nesses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, as possibilidades que chegam até nós, né? Pois nós podemos, por exemplo, desencarnar e voltar como neto nosso mesmo. Já prestou atenção nessa possibilidade? É incrível, né? Uhum. A obra divina. É maravilhoso. No outro, não lembro o nome do outro livro, que aconteceu isso, né? Que o neto dele ele voltou como neto, né? Era ele mesmo, É. exatamente. E assim são as possibilidades. Aí nós vamos estudando, e para quem chega na doutrina a primeira vez, nossa, fica surpreendido com tantas possibilidades que existem, né, na questão da reencarnação. Você pode Uhum. ver numa encarnação com sexo masculino, na outra com sexo feminino. Nós temos essas possibilidades que nós cogitamos aí de renascermos na mesma família, sendo herdeiros de nós mesmos. Ou seja, é uma coisa incrível Ou as como possibilidades. um grande amigo, né? Que a gente sente que é irmão mesmo, né? Isso, Que é isso mais que um mesmo. amigo, É é irmão verdade. mesmo, coisa que a gente não dá para negar, né? E aí trazemos dentro de nós, às vezes, a proximidade de alguém que você sente uma energia ou boa ou deletéria, dependendo da afinidade que você tenha com ele. Ou seja, são relações espirituais que os seres, ao longo da sua existência espiritual, que é a verdadeira vida, né? Como espírito, nós temos uma única vida. Ela é sequencial. E as reencarnações são as possibilidades que nós temos de consertar, corrigir, evoluir, auxiliar e até que a gente aprenda a amar. Isso é que é bom. Então, seguindo em O amor frente. maior, né? O amor maior livre de qualquer ponto e Incondicional. vírgula, né? Hã? Exatamente. É o amor incondicional, né? Que a gente É, tem que aprender isso. incondicional. Quando a gente vê o exemplo, por exemplo, de Jesus, e ele desceu até aqui no planeta, pelo amor incondicional que ele tem por todos, aqui ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele, mas ele se predispôs a ajudar a todos.
Isso é que é amor. Mesmo sendo crucificado, ele não deixou de amar incondicionalmente a todos. E é aquilo, é o exemplo maior que nós É, temos. e não só antes, né? Também com, como é? Me falta a palavra agora. Sendo traído por próprios amigos, né? Ele jamais condenou ninguém e seguiu em Perdeu, frente. E a gente pediu, sabe que isso é difícil, né? Quando a gente tem um amigo que te traiciona, que difícil que é de você, né? é verdade. Aceitar. Nós não Mas sabemos perdoar, temos. nós ainda julgamos demais, e Uhum. através da vida, fazendo com que a gente esteja inserido nas leis divinas, e a partir dessas leis que são naturais, nós temos causa e efeito, né? Quando nós vamos agindo, pensando, sentindo, nós vamos plantando. E é lógico que a colheita chega, não tem jeito. Se é bem feita, bem boa. Se não é, má, É, né? verdade. Então vamos lá, o slide já eu alterei. Não havia motivo para tamanha preocupação. Estava falando, né? Ele, o amado. Desde a primeira visita médica, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. E com dolorida resignação, acentuou: não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa ordem. Há tempos sofri a perda do caçula do meu primeiro matrimônio. Estranhamente afogando uma de nossas raras excursões até a praia. Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, apeguei-me à religião para não sossobrar e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino. E cada instante de nossa experiência humana, quer dizer, essa É, frase eu li mal e é muito linda, importante, né? muito Não importante. passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa existência humana. Você Quer vê dizer, que a cada lindo, instante nós né? precisamos, né? Precisamos. Vê que lindo quando a consciência das pessoas começam a abrir para o divino, né? Começam a abrir para buscar o entendimento de Deus, da importância da divindade na nossa vida. Isso daí é muito importante e todas as religiões abarcam esse pedido, né? Esse ensinamento que eles passam, as religiões cristãs e outras também que seguem outras linhas, mas que se dirigem a Deus, pedindo amparo, pedindo amor, e as famílias que conseguem já direcionar as crianças uma formação nessa área é muito importante. Ele aqui, o Amaro, ele, diante de todos esses sofrimentos que ele vivenciou ao longo dessa existência dele, ele está dizendo que ele abraçou uma fé, né, em Deus, e essa fé em Deus, através da religião que ele segue, que ele está acompanhando, está sendo muito útil para ele. E ele está fazendo essas reflexões lindas que nós estamos vendo no texto. E bom, e que todos, independente da religião, independente da fé que processa, que possa buscar essa melhora do ser. Muito legal, né? É, o crescimento de cada um, né? É. Exatamente. E de novo aqui a adaptação, né? Com certeza. Vamos lá Que para o vai próximo. diminuir a dor de todos, né? Sim. Sem dúvida, interferiu Antônio otimista. Sem o apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos pode acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, no crime ou na viciação, que não conseguem interromper?
Também perdi um dos meus rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Exatamente. A Antonina, ela é maravilhosa quando ela coloca os ensinamentos dela e aqui ela vem falando, né, o que aconteceu com ela e que a fé dela está ajudando muito ela, né? Em todos os sentidos sempre ajudou, porque mesmo ela tendo perdido um filhinho também, ela é consciente de que está nos braços de Deus. Deus, ela até falou muito lindo, Deus me confiou um filhinho e ele morreu, mas que através da fé ela está vendo isso com saudade, não com raiva, com desespero. É isso que é importante que todos possam fazer em todas as questões que acontecem em nossas vidas. Quando você fica com algum desafio muito grande para viver, é confiar em Deus e buscar acalmar o coração, se fortalecer, né? Aceitação sem revolta, né? Porque ela também, o marido tinha deixado, né, ela com os filhinhos, e ela, um dos filhos, uma vez se queixou, não lembro qual era, e ela falou, não, a gente não pode condená-lo, né? Tem que respeitar. Ela soube aceitar que foi deixada pelo marido com os filhinhos pequenos, depois perdeu um filho e não se abateu, não. Ela, né? Que força, né? O que a natureza promove no ser. Às vezes eu vejo, analisando as situações, você está andando, outro dia eu estava dirigindo o carro, de repente passa assim uma moça com uma criança segurando uma mão, a outra no braço, e aí correndo para atravessar o farol, eu falei, nossa, que força que essa pessoa tem, né? E ali com a responsabilidade assumida e tocando a vida em frente. E a gente vê isso em diversos graus na natureza, os próprios animais socorrendo uns aos outros, auxiliando, buscando, né? Eu vejo muito, reparo muito essas coisas na minha vida. E isso faz com que a gente cada vez mais se ligue à divindade, se ligue a Deus, e vai buscando compreensão e entendimento do que é tudo isso, né? Como que compreende. Meu agradecimento para a doutrina espírita é muito grande. Não faz muito tempo. Você falou assim, eu desde o berço estou dentro de uma casa espírita. Acredito que sim. Eu já não. Eu vim conhecer, eu estou com 60 anos hoje, e eu vim conhecer a doutrina, eu já tinha, vamos dizer assim, mais de 40 anos. Isso daí... Mas abraçou com tudo, né? Aí você, conforme vai abrindo a sua mente e os conhecimentos vão chegando e você vai compreendendo como que funciona melhor, né, a existência, parece que o universo todo é um leque de opções que você precisa de buscar entender tudo isso, para você valorizar o seu dia, o seu hoje, para você dar importância para o dia que você acorda, a importância que aquele dia é para você, quando você olha e fala, nossa, eu tenho um corpo perfeito, eu tenho a mente lúcida, eu consigo me comunicar aqui no plano espiritual ainda, utilizando a palavra, utilizando o olhar, os gestos, certo? Quando eu já for um espírito mais evoluído, e nem isso vai ser necessário, esse corpo, eu não vou ter mais necessidade de tê-lo, pois como espírito, eu vou estar com uma outra ascensão, com uma outra compreensão de tudo bem diferente. E isso é maravilhoso, nos faz ter calma, certeza da importância que a vida é no desenvolvimento nosso, a oportunidade da reencarnação que nós temos. Às vezes a gente acha que o mundo está acabando e olha para o lado e você fala, tem gente que está pior que eu, né? É só olhar para o lado que tem.
É o que o Mário Silva está fazendo. Ele estava com tantos problemas, Antonina, vai lá ver o problema do outro para você ver quanto que é maior. É, Né? Você está pensando que você causou a morte. Eles estão na realidade de ter perdido o filho. Ou o seja, filho. existe uma discrepância aí que você pode equalizar seus sentimentos e se fortalecer, até ajudando que o próximo se fortaleça também. Né? É o que você falou, né? Deixar o egoísmo, né? Exatamente. E abrir o coração pro amor, né? É. Ô, Cris, eu falo demais, mas esse slide aqui, eu acho que nós já lemos, né? Já. Já, então vamos para o próximo. Que prazer ouvi-la, disse o ferroviário, com discreta satisfação. Após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo, na leitura de Santo Agostinho, observo que a abençoada renovação se fez em mim. E fitando a interlocutora com mais atenção, aduziu. A senhora é também católica? Antonina sorriu delicada e afirmou. Não, senhor Amaro. Em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. Aí, aqui ele já deixou bem claro que ele é católico, né? E isso daí, a partir do momento que ele foi realmente buscar o estudo, o aprendizado que o catolicismo traz para ele, isso daí faz um bem enorme para ele. E olha só quem que ele está se amparando, em Santo Agostinho, com tantos Santo Agostinho. ensinamentos que nós temos no Espiritismo, desse mesmo Espírito, né? Santo Agostinho é É, aquele que nos faz refletir todos os dias, nos aconselhando a fazer uma mínima relação dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos durante o dia e possamos fazer reflexões e ver o que nós podemos melhorar para o dia seguinte. Tudo que nós fizemos hoje no nosso relacionamento com o próximo, nas nossas atividades, todas que nós fazemos, em todas as áreas da vida, e possamos pegar um item de cada coisa, fazer uma reflexão, principalmente aqueles que te marcaram mais, aqueles que fizeram com que você ficasse mais tempo ali envolvido, ou então que deixou o seu coração um pouquinho mais aflito, e você possa refletir em cima e ver o que você pode melhorar no dia seguinte. Vai ter uma nova oportunidade, pois a vida está aí, dando continuidade, certo? não deixar se abater, né? Não, não precisa. Então é isso. Vamos ver na sequência. Ah, sim, Jesus é o nosso porto, afirmou o anfitrião liberal. Não entendo a religião por esse elemento separatista. A senhora, na condição de espírita, e eu, na posição católica, possuímos uma só linguagem, na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol brilha para todos. Era a frase do Lindo. meu pai. O Você, sol brilha para todos, sol para todos. você relembrou do seu pai, né? É, Pois é. Que coisa boa, né? Quando a gente tem algo de bom dentro do coração e aquilo nos faz dar um sorriso desse que eu estou vendo, isso, isso é a prova de Deus na nossa vida, né? Olha só, a providência divina, como o sol, brilha para todos. Vamos crer nisso. Vamos fazer com que essa frase ela se mantenha dentro de nós, viva sempre. eu estava ligando sempre para uma amiga minha, que eu sei que ela estava com alguns problemas, ela não me retornava, eu estava muito preocupada porque ela não respondia. E essa madrugada ela me mandou uma mensagem, quando eu acordei, foi a primeira coisa que eu vi, e eu falei, não, vamos lá, levanta disso aí, vamos. A gente tem muita força interior, como eu falo, a gente não é um grão de areia, não, a gente é um foco de luz É que Deus verdade. colocou e temos que pôr isso para fora, né? Não se fechar na areia, vamos É, pôr para fora, escutar os passarinhos que estão cantando aí,
anunciando um novo dia e é uma nova oportunidade, como você falou, né? É Cada verdade. dia é uma nova oportunidade para a gente dar a volta por cima, né? Por acaso, essa amiga sua que está no nosso grupo também de estudo? Que tem... Não, ela é católica e ela mora em Santos, mas o nome Legal. dela está lá na lista das nossas orações que eu já tinha colocado. Ah, que bom, Ela está legal. com muito problema familiar, uma tia, uma avó, uma mãe que ela cuida com Alzheimer, as duas, mas Sim, teve é, Covid, graças a Deus já está bem. que bom. Está Tá certo. aquelas fases que tudo te cai em cima, né? Mas Essa é a fase que nos faz crescer, né? Porque quanto maior a é, dor, maior a dor grande, vira sofrimento, e o sofrimento é aquela alavanca que nos lança para uma retomada. Porque ninguém vai ficar sofrendo para sempre. Então precisa de fazer algo para modificar. Tá certo. não se preocupar tanto com o passado nem com o futuro, e nesse momento que é Isso. difícil, é falar, não, eu tenho força, eu vou lá, a gente vai mudar isso vai passar, e vai passar, né? Tudo Vai, com passa, como certeza, dizia o tio Chico, tudo. né? O tio Chico Isso, Xavier, tudo tudo passa. passa. Tá certo, mas vamos lá, vamos em frente aqui. É muita alegria sentir a nobreza da alma, comentou Antonina, entusiástica. Na ausência, desejamos ser cristãos sinceros e a sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. É isso mesmo, Amaro, essa essência, né, que nós temos de cristã, da beleza do Cristo dentro de nós. Isso é que nós temos que manter o foco, né, porque nós somos, Cristo falou, vós sois deuses. Então, nós temos essa essência dentro da gente. Então, nós precisamos de valorizar muito isso. Aí nós vamos conseguir enfrentar com muita vitalidade o que nós temos para passar e certamente nós venceremos. Mas é isso, eu te cortei, mas pode seguir a leitura. Amaro não conseguiu responder. Um táxi parou à porta e, de imediato, o médico da família entrou para a inspeção. Eles foram buscar ajuda e o médico veio, porque a Zumira ela está bem esgotada. E o médico chegou aí. Vamos dar sequência para entender. Depois das saudações usuais, passou ao quarto da enferma e porque o dono da casa se propusesse segui-lo, recomendou-lhe permanecer-se na sala com suas visitas, de vez que tencionava submeter a doente a meticuloso exame, pretendendo ouvi-la a sós. Evelina veio ter conosco e, acompanhando o facultativo com o nosso olhar, vimos-lo carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, que nos mostraram a porta. Quer dizer, eles chegaram, né? O Clarencio e a Odila, Sim, sim. Eles perto chegaram deles, nesse né? momento. A conversação passou a desdobrar-se em torno de Zumira. O chefe da família, preocupado, discorria sobre a esposa acamada, encarecendo a delicadeza da situação. Zumira, que adoecera com a enfermidade do filhinho desde a morte dele, não mais se alimentara. 3 dias que ela não comia. Isso, eles estão explicando ali, ela está ficando mais frágil, né? Mas agora já está mais o Clarence e a Odila ali também para auxiliar. Ele já estava ministrando, né? Passos Clarence já estava. magnéticos, isso. Não obstante de todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstravam-lhe-se alheia no mais amplo desinteresse pela vida, enfraquecia de modo alarmante. Como se quisesse dar notícias de seu círculo particular ao atento enfermeiro, relacionou os ajustes psíquicos da companheira.
antes da vinda do filhinho, que a morte lhes arrebatava ao convívio. Zulmira, com a maternidade triunfante, como que se renovara, revelara-se mais alegre, mais viva, readquirira saúde plena. Com a desencarnação da criança, nova crise de contratempos invadira-lhe a casa. Sim, Ela tinha ficado bem deprimida com a morte do Júlio, com a primeira morte do Júlio, né? E agora, olha o empenho que a espiritualidade está fazendo, porque o Júlio vai ter mais uma oportunidade com ela, né? E ela precisa de estar bem. Agora que ela está dessa forma aí, todo socorro vai ser ministrado para que ela consiga ficar bem, ela possa se recuperar para receber esse espírito de novo, numa condição diferente. Na próxima, ele já vai estar bem, já conseguiu, até agora, com esses desencarnes infantis, ele conseguiu sanar um grande problema que ele tinha, e ele já vai ter a oportunidade de viver mais anos sem se suicidar, porque ele criou dentro dele uma tendência ao suicídio. E agora ele vai ter a oportunidade de ter um corpo perfeito para ele vivenciar mais anos e cuidar de outros vícios, de outros problemas. É o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui com o nosso corpo perfeito, a gente pode considerar isso, e é uma oportunidade que nós estamos tendo de resolver questões de morais, vícios morais que nós temos dentro de nós. E nós vamos tendo a oportunidade também aqui para corrigi-los, no convívio uns com os outros e também no aprendizado, né, como nós estamos fazendo aqui. Seguindo. A moléstia acilara-se ali de novo, entre quatro paredes. Mário, a permutar significativos olhares com Antonina, de quando em quando se situava entre a perplexidade e desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, fantasiara na própria imaginação qual se fora um poço de ouro e arrogância, e por muitas vezes surpreendera-se em acoloradas solilóquios, rixando com ele em pensamento. Porque ele ficava imaginando, né, que bem que viviam os dois e mal sabia de tudo que eles estavam passando, né? Exatamente. Solilóquio é aquele pensamento que você cultiva dentro de você, falando com você mesmo, remoendo, né, as questões íntimas. E ele está aí... Você fica assim, tique, 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 fica aquela coisinha. Para conseguir sair disso não é fácil, né? Não. A gente fica com aquele círculo na cabeça, né? Fica preso. Agora, reparava que o antagonismo era antagonista era um homem comum, tanto quanto ele necessitava de paz e compreensão. A distância, quando você faz com que o sentimento seu fique agravado por uma raiva, por um ódio, algo assim que o Mário cultivou por muito tempo, você cria fantasmas, você faz do outro, aquele para quem você sente, você torna ele algo que você não tem acesso, poderoso. Isso faz com que você tenha mais ainda dores íntimas por conta da mágoa, da raiva que você cultiva. E ele fez isso. E aqui agora, com essa possibilidade, ele de vez em quando fica pensando no que está acontecendo ali. Pois o Amaro começou a fazer amizade com a Antonina, e aí ele também já teve ali um pouquinho de ciúmes dessa relação que estava acontecendo. Mas já é algo que ele já está começando a lutar. Não, eu não posso pensar assim. Então ele fica nessas reflexões aí, tentando encontrar a forma de resistir a esses pensamentos que ele tem.
É Porque importante às vezes mesmo. as pessoas, né, como ele achava, né, vivem lá, os dois estão juntos, estão felizes, têm família, e eu tô aqui sozinho também, talvez É, passasse isso pela cabeça dele, né, mas no fundo ele não, né, eu queria sim. tanta, perdeu um filho, ela se achando culpada, foi até culpada do primeiro desencarne do Júlio, né, É, e agora com o filhinho, ela ficou muito deprimida na época, então foi uma luta para ele tremenda para que ela voltasse, foi com a gravidez que ela, né, o filho que sim. ela voltou a ter forças e depois ele falece de novo, então É, é, é um desafio muito acha que grande. é tudo bem na vida do outro, mas não é, a gente tem que pensar, não é assim, né? Não é Cada um tem mesmo. as suas cruzes para levar, né? Precisa. E dentro da compreensão que a gente tem, cada um encontra mais ou menos dificuldade de enfrentar. Mas vamos lá. Isso a gente já viu, né? Ah, não. Esse O não. entendimento prosseguia mais afetuoso quando o clínico tornou-se à sala. De semblante torturado, disse ao ferroviário, notificando: Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. A posição de Zumira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Amaro Padeceu. empalideceu. Então, ele está com medo, né, da Zumira não aguentar. E o médico deixou bem claro que precisa de tomar outras providências. Só o soro não está dando certo. E vamos já para o próximo, que já vamos entender o que está acontecendo. Antonina voltou-se em silêncio para a Silva, como a dizer-lhe de coração para coração: Não hesite, é sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade. Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico explicando: Doutor, se a minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo, a quem o senhor recorreu no caso de Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E, erguendo os olhos para o ex-rival, disse em voz quase suplicante. Aí sim, a Antonina foi pontual, né? Ela alertou ele, falou: olha lá, é a hora de você agir. Não fica parado, não. Se coloque. E Ela, aí ele, na vida dele está sendo um anjo, né? Um anjo guardião ali. um espírito E, protetor mesmo. exatamente. E ele não se fez de rogado, então eu vou à luta. Foi lá e se colocou: eu posso doar sangue para ajudar. E ele, vocês podem confirmar isso ligando lá no hospital. Então, vamos ver se realmente aconteceu isso. Amaro, permita-me. Quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos agora bons irmãos. O chefe da casa, comovido, abraçou-o reconhecidamente. Obrigada, Silva. Nada mais conseguiu dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiam, velozes em busca de material necessário. Transcorrida uma hora, a câmara da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Como é lindo a gente ver exemplos assim, né, do espírito como a Antonina,
e auxilia de todos os jeitos, basta estar presente. Só a presença dela já acalma, já ajuda. E tanto ela aqui está tanto socorrendo o Mário Silva, auxiliando ele nas tomadas de decisões, nas atitudes que ele possa ser útil, para que ele mesmo se fortaleça e ajude alguém, como ela também não se põe de rogado, não. Ela estando ali falou, deixa que eu ajudar esse povo aqui também, deixa eu fazer um café, Uhum. lavar uma louça, varrer uma casa, fazer algo que possa ser útil enquanto eu estou aqui. Porque o espírito bom, por mais que ele esteja ativo, praticando um monte de coisa, ele arranja tempo, dentre esses afazeres, para ele ser mais útil ainda. Isso é que é legal. A gente tem muitos exemplos na doutrina, nas casas espíritas, né? De pessoas abnegadas que arranjam um tempinho para ir lá, dar uma força, auxiliar um irmão, participar de um estudo, fazer algo assim. Isso é que é importante, a gente ter esses exemplos e não encostarmos, né? Porque muitas pessoas ficam encostadas, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não sai do marasmo. E tem muita gente estacionada nesse sentido. E nós precisamos de abrir a mente. Eu sou uma delas, falando, "Mas como é que eu consigo? O tempo passa tão rápido, não consigo fazer nada." O dia vai embora, a noite vem, já chega outro dia, né? Mas olha, que a cada período que nós temos, olha que lindo isso que nós estamos fazendo, refletindo a dois aí acerca desses ensinamentos que estão chegando, né? Isso daí traz Uhum. um prazer dentro da gente, uma força, para que você possa falar assim, não, eu consigo, é só eu me organizar, vou separar meu dia. Ele tem 24 horas. Será que eu preciso de dormir 24 horas? Ou eu posso tirar minha preguiça de lado e aproveitar pelo menos uma horinha dessa para fazer algo que possa ser edificante? E assim, Cris, é a vida. Trazendo o sol todo dia, ou a chuva, que é linda também, trazendo a noite para nos acalmar, nos fortalecer para o próximo dia, nos dar a oportunidade de sair desse corpo aqui, vivenciar um momento de desdobramento no plano espiritual. E aí, quando a gente acorda, a gente se lembra um pouquinho do que aconteceu. Às vezes não entendemos direito, porque você pode ter passado por momentos difíceis, ou você já está sendo espiritualmente participando também de novas atividades de caridade, de estudo, de aprendizado, para que a sua vida prossiga bem. Preparando, né? Isso. E é isso mesmo, a gente quando se coloca à disposição, né? A espiritualidade mostra os caminhos e a gente fala, como é que aconteceu isso? E olha que as Isso é, oportunidades, Cris, elas estão em todo lugar. Você sai daqui para ir até o seu trabalho. Nesse caminho que você tem, às vezes algo passa na sua frente que você pode ser útil. E você não precisa ficar se ater àquilo ali e modificar a sua rotina, não. Vai ali, se você pode ajudar, ajuda, sai e vai embora, segue. É como se você. e às vezes a gente deixa de falar, tem muita coisa, mas quando você se propõe, os caminhos se abrem mesmo, e abrem mesmo, né? Isso. Há pouco tempo eu falei, agora estou prorrogando fazer de novo, mas fui fazer uma ajuda aqui e aqui estava tudo fechado e fechado mesmo. Você não podia ir de um bairro a outro, porque a polícia não deixava passar. Sim. Você tinha que mostrar o documento e não deixava passar se não era no dia de você passar, porque era cada dia, no final do documento você passava, o outro não passava. E eu tinha feito uma doação de frango, depois consegui de uma outra amiga que doasse, e tinha que entregar a tal hora e eu não podia ir. Meu filho que ia, ele começou a dar a volta, eu falei, mas está na hora. Fui com a calça de pijama mesmo, com a blusa por cima, enfiei um negócio em cima e fui e falei, seja o que Deus quiser. O frango tem que chegar lá na hora certa, senão começa a distribuição e o frango não está, né? Era da sexta. Aí, ligando para a moça, que é minha amiga, que é da ONG, e falei, ela falou, vai por aqui, não sei o que, faz na internet rápido. Eu falei, não vai dar tempo, eu vou embora assim mesmo, tá tudo
tudo certo. Aí acabou a bateria. Dá um minuto, vai terminar. Peraí. Tranquilo, tranquilo. Nós estamos com a nossa amiga, nossa irmã Cristina Mariano. Ela está lá na Argentina, se predispôs a fazer o estudo conosco. Nós estamos aqui já há 1h17 estudando, e quantas reflexões chegaram para nós, e agora vamos dar continuidade nesse slide, nesse enredo, e nós podemos aprender muito com esses personagens que André Luiz está nos trazendo. Tudo bem por aí, Cris? Eu tinha colocado a bateria, mas ela não tinha reparado que não estava bem colocada, e estava falhando. Bom, eu estava comentando, mas foi assim, ninguém, eu tinha que passei por lugares que tinham 3 comandos, né? Sim. Ninguém me parou. Na hora que eu passei, a polícia estava olhando para o outro lado, o outro mandou passar e eu cheguei a tempo. Então é aquela coisa de você fala, não, eu vou e você tá, né? Os espíritos ajudam e abrem o caminho mesmo. Nesse dia abriu o caminho mesmo. Foi assim. A proposta do bem é divina, não tem jeito. É. Então nós fechamos aqui esse slide, ok? Uhum. Aí ele está se propondo para ajudar de qualquer forma, né? Para essa doação de sangue dela acontecer, né? Exatamente. Então vamos lá. Zumira, admirada, reconheceu Mário. Todavia era enorme a prostração para que pudesse demonstrar interesse ou desprazer. Apresentada a Antonina, limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas de momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para todas as medidas alusivas à higiene e a efetuassem harmoniosas, para que tudo acontecesse, né? Uhum. Realizada a transfusão, a enfermeira entrou na reação característica com tudo. Silva fosse porque tivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a acusar profundo abatimento. Que bom, ele está fazendo a doação, doou até demais, né? Ao ponto de faltar para ele aí energia. Mas... eu acho que ele doou energia também, né? Porque também, não era uma doação normal, né? Para ele, era uma doação diferente essa. Né? É diferente. Quando você faz algo com o coração, a gente tem um exemplo muito forte disso daí, quando você vê as pessoas que por exemplo, atuam na área da alimentação, né? Quando você vê uma pessoa que faz com tanto carinho aquele alimento, ele fica mais gostoso, ele fica mais saboroso, você se sente bem, ele te envolve, te deixa ali bem completo mesmo. E aqui ele está fazendo também com muita vontade de ajudar. E está doando, como você falou, energias, além do sangue. Vamos lá. É a oportunidade dele, né? Que ele está tendo, né? Porque você pensando que, né? Um dia antes ele estava ali sofrendo porque achava que podia ter ajudado ao menino desencarnar e agora ele está ajudando a mãe ter a vida, né? Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Afigurava-se haver perdido a inquietação que o martirizava. Adquiria a noção de que reabilitara perante a própria consciência. Trouxera ao ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna
e suas próprias forças insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora a bem-amada, como lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que por tanto tempo lhe haviam farejado a vida íntima. Registrando-lhe a queda de energias, o médico ministrou-lhe de imediato os recursos aconselháveis, permanecendo Mário desse modo comodamente instalado em larga poltrona junto dos amigos. Despediu-se o facultativo mais animado. Tudo está caminhando certinho, né? Ele fez a doação, agora o médico já deu um remedinho ali para ele se restabelecer. Ele vai descansar um pouquinho e tudo vai dar certo. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Era industriária e na posição de mãe, responsabilizava-se por 3 crianças. Entretanto, poderia dispor de 2 dias, é o que você falou, né? Ela estaria para tudo, né? Amaro alientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para as horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu regressar, trazendo-lhes Bela na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entretener Zulmira com as suas infantilidades, mendigando-lhe o coração saudoso de mãe. Evelina abraçou-a encantada. Simpatizava-se com Antonina como se fossem 2 irmãs. Olha aí, a Evelina, que também é filha do Amaro, né? A presença, ela é no começo do livro, foi ela que deflagrou aquela prece que os mentores acabaram entendendo o socorro que ela pedia. Ela fazia a prece pela mãe, que naquela ocasião não tinha condições de atender, e os mentores acabaram indo lá e fazendo socorro. Mas foi um espírito que foi implantado nessa família, mais evoluído, um espírito que já tem uma condição de auxiliar, porque geralmente na família nós temos aqueles que mais precisam, aqueles que estão ali para poder auxiliar, e tem aqueles que têm a responsabilidade de formar a família. E a Evelina é um espírito que era do nosso lar, da colônia Nosso Lar, que foi colocado na família para poder dar sustentação. E ela fez isso desde o começo e está ali, ao lado do pai, passando por todas essas questões, né? Sentindo tudo. Para ajudar todo esse grupo aí, né? Ajudar esse grupo de espírito. Muito bom. Vamos agora ao 20º. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada de um táxi e um táxi foi trazido. No ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silva, fitando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. Isso, Cris. Olha aí, finalizamos o nosso estudo com esse Algo aprendizado demais, né? enorme. Que legal, Cris, falar com você. Eu acho que nós aprendemos bastante hoje juntos, fazendo esse estudo, a leitura, as reflexões, e acredito que chegamos no nosso intento, que era promover também esse material para que nossos irmãos possam acompanhar e dar continuidade no nosso estudo. Toda semana nós estamos convidando alguém do nosso grupo de estudo para estar junto conosco, né? E hoje eu estou muito agradecido de você ter aceito esse desafio e Eu estar que aqui. agradeço. E te peço desculpa de quando você
me pediu da outra vez, falei, não dá, mas não dava mesmo. Não, nós somos no grupo Por isso, cerca de 80 amigos que estamos estudando. Então, toda semana vai ter alguém que possa. E eu estou sempre aham. aqui chamando um, chamando o outro, e todos vão Pobre. acabando tendo a sua cota de participação. Eu falei, ai, tem que falar não pro lado. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que agradecer tanto. Estou falando não. Mas tá bom demais. Mas é, Mas, diante disso, eu vou pedir para você fazer uma vibração aí, uma elevação de pensamento para nós encerrarmos o nosso estudo. Então, fica aqui meus é, agradecimentos e com certeza te chamarei para outros. bom, então, vamos agradecer a você e a todo a sua disposição de estar aqui. Para mim foi complicado um dia, você está aí sempre firme, né? Acontece. Bom, e que os ensinamentos a gente possa realmente implementar dentro de nós, né, os ensinamentos de Jesus, e Deus, essa imensa matéria que o Chico Xavier deixou aí através dos espíritos para todos nós, tentar ser um pouquinho de tudo que Cristo, que ele, Bezerra de Menezes, deram aí de ensinamentos, de falar que tudo é possível, desde que o amor seja o nosso ponto de chegada e o amor puro. E que quando a gente não encontrar esse amor puro, a gente pode ter a compreensão de que todos somos seres em evolução. Por isso estamos aqui. E esse enredo desse livro está mostrando, todos estamos interligados e todos necessitamos um dos outros para um dia chegar onde todos devemos, né? Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e de que todas as pessoas que escutarem que possam ser ajudados da mesma forma, que nosso planeta possa evoluir, continuar evoluindo como deve, né? Seguir o seu caminho. Que assim seja, graças a Deus.